Duplo twist hablado. Boa noite, fã de ginástica. Está começando mais uma edição do Duplo Twist Hablado. Eu sou o Gabriel Gentili e aqui comigo estão o Rodrigo, o Gabriel Ursi e a Malu. Boa noite, pessoal. Boa noite. E no episódio de hoje nós vamos conversar com Adriana Alves, treinadora do Grêmio Náutico União e coordenadora técnica da ginástica artística feminina da CBG. Boa noite, Adriana. Boa noite. Como estão vocês? Aproveito para dizer que é uma honra. É uma honra eu estar nesse início de ano, desejando um feliz ano novo para todo mundo, que a gente tenha, acima de qualquer coisa, saúde e depois disso muita ginástica, né? E muita ginástica boa. Isso aí, né? Ano de Olimpíada ainda, né? Então, que venha muita ginástica boa, principalmente ginástica boa do Brasil. Verdade. Bom, Adriana, começar esse bate-papo pelo começo, né? Para começar, gostaria de saber qual foi assim, o seu primeiro contato com a ginástica. Em túnel do tempo, né? Eu comecei com ginástica rítmica, na verdade. Na escola, era uma escola em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, sempre estive aqui. E a professora da educação física, que naquela época a educação física, ela realmente nos levava a alguma coisa de esporte, né? Ou pelo menos ela nos incentivava a fazer alguma coisa de atividade esportiva. Ela na escola ela fazia muita coisa de dança, de rítmica e tal, e eu comecei por ali. Mas ela me indicou para uma escola de ginástica que existe, que é o CET, que é um Centro Estadual de Treinamento Esportivo, é aqui em Porto Alegre, onde a maioria de quem é da minha faixa etária, um pouco mais velha e até um pouco mais novo, como a própria Daiane, saiu. É um centro de ginástica do estado. Então ela me levou, fui. Depois disso comecei com a minha mãe, já era mais novinha, tinha 9 anos, então na escola comecei com rítmica e no CET eu já comecei com ginástica artística. Eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, lá. Eu era uma das mais novas naquele grupo. E como vários estados acontecem, né? Troca o governo, para tudo, zera tudo, parece que tudo que aconteceu não existe mais, vamos começar de novo. E aí nisso se perdeu aquela equipe inteira. E o Grêmio Náutico União, na época, a coordenadora de lá, que foi a minha treinadora por muitos anos, a professora Eliana Tavares, ela foi e pegou a equipe inteira, que a professora chamou ela e disse, olha, eu preciso enviar, não tenho mais o que fazer com as meninas e tal, acabou a ginástica, ela levou toda uma leva lá. E a partir daí entrei, isso foi em 1982 que eu entrei no União, no meio do ano. E estou lá desde então. Eu tive um periodinho que eu saí, que eu trabalhei na Sociedade de Ginástica São Leopoldo, que eu fiquei 5 meses lá em 91, mas fui atleta do União de 82 a 88 e comecei a trabalhar com escolinha na época em 1987. Vocês nem pensavam em nascer, né? E nessa época a gente não tinha grana, né? Minha família sempre foi muito humilde. Eu queria estudar numa escola privada, porque o clube é um clube privado, então é um clube de pessoas que têm uma qualidade de vida, pelo menos da classe média para cima, daqueles que são os associados do clube, né? Mas hoje em dia a gente tem muita gente que não é associada, temos bolsistas, etc. Eu falo depois. Então, eu queria estudar naquele colégio privado, tinha um namoradinho da época que eu queria, porque eles também faziam ensino médio lá, que era o 2º grau e tal. Aí eu fui na minha treinadora e disse assim, eu queria muito dar aula, tinha 14 anos. Agora eu entreguei minha idade, né? Eu queria muito dar aula, eu falei para ela, e ela disse assim, mas por quê? Por isso, por isso, por isso. Tá, então tá. Aí ela levou, eu tive que passar por psicóloga do clube e tudo mais. Aí eu comecei, não precisava CREF na época, né? Então eu treinava, eu estudava de manhã, fazia ensino médio de manhã, eu trabalhava de tarde com as escolas e treinava à noite. Isso foi durante 2 anos, 87 e 88. Aí, em 88, eu já estava que não parava mais nem em cima das pernas, já não queria mais nada com nada. Nunca fui uma boa ginasta, fui uma ginasta mediana, fui seleção gaúcha. Na época existia uma competitividade bem bacana assim, entre os estados, porque o que hoje era o GEBS, nós tínhamos um GEBS bem diferente, era um GEBS das melhores ginastas realmente do estado, eram as seleções do estado, não eram diferente de hoje. Hoje são as seleções de estado, mas nas categorias de base, na época não, eram categorias, eu acho que eu era, sei lá, juvenil já, não sei, mas eu acho que eu já era juvenil ou adulto e tal.
Então, assim eu fui indo. Em 87, então, eu comecei a dar aula e fui. Estou aí até hoje. Agora, vocês calculem quantos anos faz, que eu já nem sei mais quanto tempo faz isso. Que besteira, nem Adriana, faço isso. você tinha mais o sonho do alto rendimento, assim, de ir para uma Olimpíada, isso passava pela sua cabeça ou você estava mais apaixonada pelo treinamento nessa época? Como ginasta? Como Nossa, ginasta. nunca pensei nisso. Nem. Eu era preguiçosa. Na real, eu era uma ginasta preguiçosa. Eu corria para saltar bem pertinho, porque se eu corresse de muito longe, eu já chegava cansada. Eu era mais ou menos assim. Mas eu treinava na equipe, eu treinava direitinho, mas eu era mais assim, eu gostava muito de fazer coreografia de solo, eu gostava de fazer trave, eu não era muito boa de acrobáticos, então isso já me deixava um pouco incomodada, assim, sempre foi meio fraca de perna. Mas eu não tinha isso, só que quando eu comecei a dar aula, eu não comecei com o objetivo de dar aula porque eu queria ser treinadora, era que eu queria pagar uma escola privada, entende? Por isso que eu comecei a dar aula. E na minha casa todo mundo começava cedo, precisava ajudar a família e tal. A coisa foi indo, assim, foi indo uma bola de neve. Eu comecei a gostar de dar aula, esse grupo aqui é o grupo do Gabriel, todo mundo é Gabriel aqui nesse grupo. É. Pode chamar pelo sobrenome para Tudo bom? Cheguei um pouquinho atrasado, mas estou aqui. Se apresenta, Lincoln, para Adri. Eu sou o Gabriel Lincoln. É isso mesmo. Ele é árbitro, viu? Ele é árbitro. Adriano, seu colega. Eu sou árbitro estadual e em breve, né, eu quero ser árbitro nacional também. Não sei se para quem está ouvindo aqui, eu estou com a câmera aberta, eles também, né? Então, por isso que eu acabei vendo eles chegarem. Aí eu peguei as escolas, na época a gente tinha turmas grandes, tinha poucas opções de escola dentro de Porto Alegre, escola de ginástica, né? Era União e Sojipa, basicamente. E tinha muitos alunos, fui indo, aí já passei no outro ano para ajudar uma pré-equipe. Eu passei por todos os cargos dentro do clube. Eu fui monitora, eu fui instrutora, fui treinadora de pré-equipe, fui treinadora de... depois seria júnior, todos os cargos até chegar hoje nessa treinadora da equipe principal e coordenadora do departamento, mas foram 30 e tantos anos, né, ao longo de tudo. E dentro desse período da escola, eu fui começando a gostar demais, assim, de trabalhar com o treinamento. E com as equipes mirins, comecei a entrar e ganhar os eventos estaduais. A gente tinha estadual com bastante gente. E foi uma bola de neve, assim. Foi indo, até que eu me envolvi 100%. Meu primeiro curso de arbitragem eu fiz em 86, ainda antes de começar a trabalhar. Eu fiz o meu primeiro curso estadual de arbitragem, e aí, como na época eu era uma das mais velhas do meu grupo de treinamento, quando tinha as competições dos menores, eu às vezes ajudava os treinadores também, então eu ia como auxiliar técnica. Agora, olha a viagem, né? Eu, 14 anos, imagina hoje uma menina de 14 anos de auxiliar técnica, não sei o quê. Uma vez meu treinador me mandou sozinha um brasileiro infanto no Rio de Janeiro, com as meninas que tinham praticamente a minha idade, 1 ano ou 2, eu fui sozinha com elas de treinadora, olha a loucura. Mas era outra época, né? Outro sistema. E depois eu fiz o meu curso de arbitragem nacional 87, em seguida em 88, porque trocou o ciclo, não sei por que naquela vez eles fizeram um seguido do outro. E em 93 eu fiz o meu primeiro curso internacional. E fiquei desde então, né, fazendo durante esses ciclos todos aí. E a parte do treinamento também. Eu me envolvi muito no treinamento, porque além de eu estar bastante focada, assim, depois que eu comecei a pegar o gosto do treino, comecei a entrar nos eventos, eu vi que era aquilo que eu queria. Fiz faculdade, fiz vestibular, a minha única opção foi a educação física, nunca pensei em fazer outra coisa, e não me arrependo. Meus filhos nasceram no ginásio, foram criados no ginásio, abri mão de N coisas ao longo desse tempo para estar no meio da ginástica, e se eu tivesse que fazer, eu faria tudo de novo, sem problema nenhum. Né? Teve gente que disse assim para mim, tu é maluca, como é que tu viajou? Viajou com a minha filha tinha 3 meses, eu fui para a China com ela, o Alexandre tinha 11 meses, eu fui para a Romênia com ele, e assim, minha vida foi sempre um filho em cada braço, enquanto eles não pagavam passagem, né? Quando eles começaram a pagar a passagem, eu fui obrigada a deixar, mas enquanto eles não pagavam, eu ia direto. Então, assim, não me arrependo de nada. Eu adiantei o meu parto, meu primeiro filho, o Ali, ele nasceu de 8 meses, porque eu tinha o curso de arbitragem para fazer.
Então, ele com 20 dias, eu fui fazer o curso com ele. Então, sem Que problema dedicação. nenhum, não tem trauma, não sofreram bullying nenhum, não tem nada de traumatizados, estão aí felizes e contentes, criados no magnésio. Aspiraram magnésio e têm saúde. Adriana, e fiquei curioso aqui, a gente conversando um pouco com a Andréa João na nossa última entrevista que a gente fez com ela falou sobre a dificuldade de ter conhecimento de treinamento nessa época, né? Não tinha um curso de técnico. Queria que você contasse um pouco como que você se formou técnica. Foi junto da Eliana? Foi na Faculdade de Educação Física? Foi onde? O que você acha que foi essa trajetória aí? De treinamento, faculdade não ensina nada. Vou me matar agora, quem tiver alguém da área científica ouvindo, mas não ensina. Eles ensinam, claro, a parte da ciência, mas do treinamento especificamente não. Na verdade, era muito, por exemplo, a Daiane foi erro e acerto. Vamos tentar? Vamos. Deu certo? Deu. Não deu. Vamos por aqui. E agora? Deu certo? Não, não deu. Vamos por ali. Agora deu certo. Então, vamos levar todo mundo por esse caminho até que daqui a pouco não dava mais, a gente desviava. Mas a gente fazia muita viagem de intercâmbio. Então, por exemplo, como eu disse, eu fui com o Alexandre para a Romênia. Em 98, a Daiane apareceu para mim em 97. E ela já... Mentira. Em 95, a Daiane apareceu para mim. Quando ela, a professora do SET lá, que era uma outra, aí já tinha fechado o SET, já tinha reaberto, e assim era todas as gestões do governo. Eu tinha a filha de uma das professoras lá do SET, treinava comigo, e ela me disse assim, Adra, olha só, apareceu uma menina que ela é mais velha e tal, acho que tu não vai querer, mas de qualquer jeito, ela tem uma impulsão que eu nunca vi igual, ela me disse. Aí nós fazíamos uma copa escolar, que é um evento escolar dentro do clube muito grande, na época sempre era em julho, e eu disse assim, traz ela para mim aqui em julho, eu vou ver ela competindo. Isso foi em 95. Aí a Dai foi, ela realmente se sobressaía, olhava assim, em primeiro momento, não parecia que a gente ia pegá-la, ela era mais gordinha, ela já tinha maturado, então assim, já não era aquela menininha para olhar e trabalhar, pensava assim, meu Deus, né? Ela tinha já seio, ela tinha quadril, pensei, não vai dar certo, mas era impressionante. E aí, na época, nós tínhamos um treinador armeno, que o clube tinha trazido. Teve uma época que veio um grupo da União Soviética, da antiga União Soviética, fizeram um tour pelo Brasil, de apresentações no Brasil inteiro. E aí, nisso, vieram alguns treinadores que eles já tinham, acho, essa ideia de querer entrar no Brasil. Né? Todo mundo queria morar no Brasil, na verdade. E aí, nesse meio tempo, nós acabamos ficando com um deles. E ele dizia para mim, assim, nessa época ele estava lá, não pega, não pega. Ele chamava me chamava de Adrijan. A Jan é querida para eles, né? Adrijan, não, Adrijan. Ela é muito grande, muito isso, muito aquilo. Adrijan, não. Aí nós, quer saber? Era eu e o Kiko. O Kiko já estava comigo e uma outra treinadora que já faleceu, que era a Mayra. Eu disse, vamos pegar, pegamos. Aí, 95. 97, a Dai foi campeã sul-americana de solo e salto juvenil. E nós vimos que nós tínhamos uma pedra preciosa, né, na mão. E diferente do que todo o Brasil via, porque o que aconteceu? Na época, eu era uma treinadora jovem, e o Kiko mais jovem do que eu ainda, a Mayra um pouquinho mais velha do que eu. Só que os treinadores da época são, tirando, claro, a Irina, que vem depois, né, são quase as mesmas pessoas que ainda estão hoje, não como treinadores, mas que ainda estão. Então, muitos deles gerenciavam o país, comandavam a ginástica. Para eu entrar sendo gaúcha, que é sul, né, não sou do centro do país, não mandava em ninguém, não tinha história nenhuma no meio, foi mega difícil para eu entrar no meio. Então, foi muito pela insistência. E a Daiane era uma pessoa que podia fazer com que a gente entrasse nesse meio com mais facilidade. Aí, na época, o vice-presidente da Federação Internacional, que era o senhor Siegfried Fischer, ele é pai de um amigo meu aqui, ele era da Sojipa, pai do Erlo, que revende os equipamentos da Speed. Ele disse assim para mim, olha só, tu precisa levar essa menina para treinar fora, porque essa menina vai ser finalista olímpica. Mas a gente não tinha como. Aí ele mexeu aqui, mexeu ali, não sei o quê, conseguiu um estágio em Deva, lá no centro de treinamento da Romênia, junto com o Belu, com a Simona Manar, com... Nem me lembro mais quem era daquela época aí, vocês vão saber melhor que eu, que a minha memória é péssima. A Gina Gorgian.
Isso aí, vocês não têm ideia, assim, não têm ideia de quem eram as pessoas. É óbvio que nós não treinávamos com ela. Nós treinávamos de manhã muito cedo, depois nós saímos do ginásio lá pelas 10 da manhã, entravam elas, faziam esse meio termo, nós retornávamos em seguida delas, e aí elas voltavam para o segundo turno delas. Querem? Quero. Fomos eu, o Kiko, na época, minha professora de balé, a Sandra, mais uma árbitra, que é a Leda, o Rodrigo conhece, e 8 meninas. E entre essas 8 estava a Daiane. Chegamos lá com uma pretensão assim, não era uma grande pretensão, porque era um sonho estar lá, mas nunca nós imaginamos que chegaríamos aonde chegamos, né, com a Dai e com esse grupo. Então, quando nós chegamos lá em 98, era dentro de uma universidade grande, muito grande. Eu vi uma vida de treinamento que eu nunca tinha imaginado e que eu particularmente não queria para nenhuma das minhas ginastas e continuo não querendo, tá? Mas foi uma situação que fez nós avaliarmos e vermos assim o quão longe nós estávamos da ginástica e o quanto nós tínhamos que trabalhar para poder chegar naquele nível e nunca imaginamos que chegaríamos, porque era uma coisa exaustiva. Para vocês terem uma ideia, com 10 anos as meninas iam para esse centro de treinamento, elas podiam ver os pais uma vez por mês, do lado de fora da área da cerca, digamos assim, né, da cerca mesmo, do complexo da universidade. Então, assim, tinha o portãozinho lá de entrada dos carros, elas passavam para lá de fora, tinha uns bancos, elas sentavam ali, conversavam com os pais por um X horas, assim, X minutos, e voltavam para dentro daquele complexo, uma vez por mês. E elas só saíam Natal e Ano Novo, que era o período das férias ali deles, que eles podiam ir para casa, e tinha mais um periodinho ao longo do ano, que eu não sei quanto, que eram uns diazinhos que elas iam, a partir dos 10 anos de idade. Né? Então, assim, nós ficamos em um prédio que estava recém-construído para receber pessoas que vinham de fora, porque eles precisavam de dinheiro também, né? Então, eles deixaram esse prédio novinho para que nós usássemos, e no prédio do lado eram as ginastas que moravam, menos as campeoníssimas. As campeoníssimas, elas tinham o direito de sair, de ter as suas casas, elas tinham os seus carros, então elas iam e vinham, elas tinham a liberdade disso. Aquelas que estavam em ascensão, que eram as promessas, que eram jovens ou que não tinham medalhas olímpicas, elas estavam dentro daquele sistema de treinamento. Quando a gente começou a frequentar o treino, que nós começamos a ver, o primeiro momento, nós chegamos lá, o diretor nos recebeu com um banquete e nós levamos tudo, até papel higiênico, sabonete. O Alexandre tinha 11 meses, eu levei uma mala inteira de leite em pó, porque eu não sabia o que eu ia encontrar, pensei, pô, água vai ter, né? E papinha, aquelas papinhas de vidrinho, não sei o quê, porque, sei lá, disseram que a gente ia passar muito trabalho. Chegamos lá, tinha um banquete, assim, mas um banquete. Pensei, que trabalho! Nós vamos comer muito bem aqui. Nos levaram para uma salinha pequena, fizeram uma reunião com aquele jantar, com aquele almoço, e perguntaram assim, vocês querem o mesmo tratamento das nossas meninas para as de vocês? Óbvio que sim. A mesma comida? Claro que sim. Gente, nós passamos uma fome. Vocês não têm ideia. Mas assim, ó, fome. Nós comemos foi lá 40 dias, 42 dias nós ficamos lá. Nós comemos, primeiro o banquete, o almoço tinha tudo, no segundo era sobra do almoço, e a partir dali só diminuiu. Nós comemos sopa de alho, todas as refeições, almoço e janta, era uma água com alho. Teve um dia que teve mondongo, 1 ou 2 dias teve mondongo, que eu particularmente gosto, mas imagina a criança comendo mondongo, né? Elas queriam vomitar. O que é isso? Eu não sei o que é isso. Ah, é mocotó, dobradinha, é o couro da barriga da vaca lá, que eu gosto, mas... Para não comer mesmo, para passar. E Adriana, fome por que mesmo, você, como treinadora, tinha que estar comendo a mesma dieta? Era para dar exemplo? É porque, a nossa dieta era melhor que a delas, porque a nossa tinha a panela para tu te servir, a delas vinha um prato de sobremesa. Não. Ah, você tá doido. Então, assim, ó, só que a refeição era sopa de alho, café da manhã, um talo de cebolinha verde, um rabanete, um iogurte, um polenguinho e uma xícara de chá. Esse era o café da manhã. Por Deus, não estou mentindo. Almoço, sopa de alho, carne de porco, purê de batata. 22 dias almoço e janta. Aliás, 42 dias almoço e janta. Vocês acreditam?
Assim, Acreditar, a gente teve acredita, e, mas... assim, o país era muito pobre hoje, eu não sei como é que é, mas era muito, muito pobre. Nós contratamos um treinador deles lá e nós treinávamos bastante, realmente bastante. O Ali era pequenininho, estava muito frio, tinha neve até a metade da perna da gente. Então, na primeira parte do treino, ele ficava no quarto com a professora do balé, depois eu trocava, eu voltava, ela ia, e assim a gente fazia para eu tentar evitar tirar ele do quarto, embora, claro, que o ginásio era aquecido, mas era um frio absurdo. E durante esse período a gente viu as meninas assim, ó, tinha uma televisão só no prédio, elas tinham horário para assistir e o programa era só aquele. Então, eram os Backstreet Boys que tinham surgido, ou sei lá, estavam em alta naquele momento, elas assistiam todos os dias naquele horário, N vezes a mesma música, o mesmo programa, o mesmo, sabe, como se fosse um multishow da vida, assim, era só aquilo que elas viam, só aquilo que elas viam. O dia de folga delas, elas ficavam correndo na pista o dia inteiro, gente. Elas revezavam, tinham uns banquinhos, corria, cansou, senta. Conversa, corria, sempre. O dia inteiro elas ficavam correndo, porque como elas não treinavam, elas não podiam engordar, né? Então, era mais ou menos assim o sistema. No ginásio, a gente viu repetições. Como eu disse, eu sei que vocês sabem o nome de todas as ginastas, se botar a guria lá com colã verde, é a competição de 1800, ela fez trave, não sei o que lá. Eu não sei nada disso. Nada disso. Eu não sei nome de elemento. Para mim é chapa com pé, chapa sem pé, chapa de estalda, chapa... É tudo assim, tá? E assim como eu, são vários dos treinadores. A gente não sabe usar essa nomenclatura super que... giro, gojian. Que gojian? Para mim é triplo, pé na mão no pé, e é isso, e acabou. Então, assim, tinha uma que fazia flick mortal com pirueta na trave. E elas faziam uma média de 25 séries de trave completas. 25 séries de trave completas. Eles não deixavam nós assistirmos o treinamento delas todos os dias, eles deixavam em alguns momentos. Então, por exemplo, nós assistimos avaliações delas, era véspera de um europeu na época, não sei se, eu acho que era juvenil e adulto até, mas não sei dizer qual evento era, só sei que era um europeu, e nós assistimos uma avaliação, e nessa avaliação ele era o chefe, era o treinador das acrobacias, que era o Belu, aí tinha aquele treinador de bigodinho, que estava até pouco tempo aí, que era o treinador de paralelas, tinha uma que eu não sei se era esposa ou era amante do Belu, sei lá, mas era a coreógrafa de trave de solo, e tinha um treinador de salto. Cada um no seu aparelho e ele coordenava todos. E aí as meninas do juvenil, muitas delas erraram paralelo na hora da avaliação. Quando acabou a avaliação, passaram em tudo, voltaram e fizeram 10 séries de paralelo. 10 séries de paralelo. Então, era uma quantidade cavalar, era uma coisa surreal. O que nós vimos lá foi um treinamento exaustivo, um treinamento que não existia uma programação de carga, com certeza, e isso existe muito ainda para cima, né? Aquela história de números mágicos, eu não sou nem um pouco favorável a números mágicos, eu acho que a programação do treinamento ela tem que ser feita, treino leve, por ciclos, ele tem que ser respeitando a parte física, porque existe uma parte fisiológica, ninguém é robô, e a gente tem que respeitar isso, então eu não concordo com esse treinamento, que é sempre a mesma coisa, são 10 séries de trave, são 6 de trave, não, eu acho que não. Isso precisa ser feito de forma... Para isso a faculdade nos ensina, a gente tem que trabalhar com a parte fisiológica também, né, e isso é imprescindível, não tem explicação para mim dizer que o treino vai começar em janeiro com 5 séries de trave, 6 séries de trave, vai estar em dezembro com 5, 6 séries de trave. Isso não existe. Mas existe. Tá? E aí acontece muito ainda, né? Acontece. Eu vi lá um sistema cavalar, uma coisa absurda, e eles, claro, tinham um nível ótimo de ginástica, por isso que eu acredito que o nível no mundo inteiro caiu hoje em dia, apesar da gente estar começando a retomar, existem os expoentes, como uma Biles da vida, como uma Rebeca, claro, né, Flávia? Mas, assim, são expoentes, porque a ginástica do mundo caiu muito, e caiu porque existia um treinamento cavalar, e hoje em dia não se pode mais fazer isso, e não se deve mais fazer isso, né? Então, se perdeu em qualidade? Sim, se perdeu em qualidade, mas se ganhou em seres humanos. Então, são alguns pesos e medidas que a gente precisa estar sempre... Acho que é uma readaptação, né, sempre Adri, do esporte. Está todo mundo Exatamente. reaprendendo o que é que vai fazer, como é que vai fazer, periodização, como é que vai fazer essas coisas, né?
Tipo, é praticamente uma aula. A gente assistiu o Brasileiro Juvenil com você comentando, e era praticamente uma aula, você falando das meninas, porque se fizer a trave para frente vai machucar tal parte do pé, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, tem muita ciência envolvida, né? Não é só chegar e falar, não, acho que a menina tem que fazer isso, aquilo, não sei quantas vezes, e acabou. Vai ser boa. Se fizer isso, vai ser boa. Graças a Deus. Exato, e graças a Deus a gente consegue ter a ciência próxima, embora eu também sei que nós, treinadores, somos muito avessos a isso. Por exemplo, um monte de gente nos procura para fazer, posso fazer um estudo, sei lá, eu estou fazendo a minha tese de mestrado, ou de doutorado, ou até da graduação, e quero ver o número de repetições. Eu sou a primeira, assim, vai falar bem, vai falar mal, porque se vem para cá para olhar que ela está fazendo 10 mortais de frente, para depois chegar lá e dizer que vai ter problema de lesão, então nem faz nada comigo que eu não vou liberar. Né? E se tu vai fazer e depois tu não vai me dar um retorno sobre a tua conclusão, também não adianta fazer. Então, a gente é um pouco avesso a essa parte, a gente tem que ser um pouquinho mais aberto, mas ao mesmo tempo a gente ficou muito tempo sem ter retorno, sem ter um trabalho que nos ajudasse, sim, eram feitos muito só para crítica, né? Porque a ginástica é muito fácil de criticar, trabalha com criança, trabalha de forma exaustiva, a gente trabalha de forma exaustiva, tem as lesões, como em todo o esporte, só que é uma lesão para 10 anos, 11 anos, 15 anos, e não uma lesão para adultos, como no vôlei, que são adultos, né, mulheres, homens e etc. Então, a gente é um foco muito grande da crítica. Por isso que eu falei, quando é uma crítica muito vulneráveis, ela é bem aceita. Muito, realmente muito. E a sociedade Adri, eu tenho mudou. uma dúvida. Como achar esse ponto, né, entre a rigidez necessária para produzir uma ginasta de alto nível, mas ao mesmo tempo não passar do ponto para desumanizar a ginasta? Como que é achar esse equilíbrio? A gente está tentando. É a pergunta de $1 milhão, né? Não? A gente está tentando. Hoje em dia depende muito da família, principalmente, já dependia, mas hoje muito mais. Porque a gente começa com criança, né, óbvio. E a criança, ela vem com aquilo que a família coloca, até que comece a ter as suas vontades, né, a sua visão, é o que a tua família, é o teu meio, não tem como. Então, o que a gente tem de mais dificuldade, que eu entendo como treinadora, que nós, treinadores, temos mais dificuldade hoje, é a intolerância à frustração. Porque as famílias não querem que os filhos percam, não querem que os filhos sofram, não querem que passe trabalho, né? E isso é aprendizado. Tu vai perder, tu vai passar trabalho, tu vai sofrer, mas tu vai ganhar, tu vai ter as tuas alegrias, tu vai ter os teus... Então, esse equilíbrio é o que está difícil de nós encontrarmos com as famílias, de abrir mão do final de semana para poder ficar no ginásio, de abrir mão das férias no meio do ano, ou de ter períodos mais curtos. Hoje as famílias colocam que priorizam muito a qualidade de vida e priorizam muito o esporte. Sim, priorizam, mas existe uma rotina que é muito mais fácil deixar a criança na escola mais um turno lá e pegar no final do dia do que tu tirar ela e levar para algum lugar onde ela possa ter uma qualidade de trabalho para uma atividade esportiva que vá direcioná-la talvez ao alto rendimento, né? E o alto rendimento é uma palavra hoje que não é benquista. Não é uma coisa fácil da gente entrar numa família dizendo que quer, que vê um determinado potencial para que aquela menina ou aquele menino cheguem ao alto rendimento. Todo mundo quer ser uma Rebeca, mas ninguém quer passar o trabalho de um treinamento do alto rendimento. Né? Então, esse é o ponto que está mais difícil. Essa intolerância à frustração é o que eu entendo que é um dos nossos maiores problemas com as famílias, e fora isso, é a tecnologia, que é muito bom por um lado, mas tira toda a vivência motora. A gente vê muita criança que não pula corda, muita criança que não caminha em cima de uma trave porque tem medo, que não fica pendurada porque não tem força, né? Tem uma alimentação ruim, aí tu olha, parecem bonitinhas, quando tu vai botar a musculatura é totalmente hipotônica, porque hipotônica que eu quero dizer flácida, né? Não hipotonia, mas assim, é flácida, tu olha, parece, ela é musculosinha, ela é bonitinha. Não, ela é toda mole, ela é rechonchuda. É diferente. Por quê? Porque a alimentação do fast food, a alimentação rápida, isso é a rotina da família, né? Principalmente grandes cidades. Quem tem cidades menores ainda consegue
ir almoçar em casa, pegar o seu filho, levar, ainda tem um tempo diferenciado. Agora, as grandes cidades é mais difícil. Por isso que acaba que a população de classe média, baixa, média, ou muito baixa, são aquelas que acabam estando mais próximas do alto rendimento, porque não tem tantas oportunidades na vida, não tem tantas ofertas, né? Não tem o shopping, não tem talvez o celular. O celular todo mundo tem, mas não é o tempo inteiro o celular. Então, ali a gente consegue pegar uma criança, uma menina ou um menino com uma qualidade motora melhor, em que a gente possa fazer um teste simples para que a gente pense em trabalhar no rendimento com eles. Hoje a gente brinca assim, sentou e piscou, vem, vamos treinar que dá, porque tá difícil, tá bem difícil. Nossa, que perspectiva. Então, Acho que a gente nunca tinha ouvido, né? tipo assim, é legal ouvir essa parte de que, tipo assim, o nível da ginástica caiu não só por déficit técnico ou pela forma de metodologia que mudou, mas também porque as crianças são crianças diferentes agora, né? São vivências diferentes na infância. E isso, obviamente, afeta, né, no talento e como que ela vai estar ali sendo disponibilizada para o esporte. A gente discute bastante em casa em relação a... Não é o talento, sabe que o talento é muito difícil, gente. O talento não é assim. Até hoje a gente recebe no clube assim, ai, a minha filha é igual a Daiane. Ou então vem alguém da direção e diz assim, quando é que vocês vão fazer outra Daiane? É como se aparecesse assim, brotou do chão uma Rebeca, uma Flávia, uma Jade. Isso não é dessa forma, né? E a gente precisa hoje, a gente prioriza muito, muito realmente a cabeça. Porque se nós formos analisar a cultura corporal da ginástica de anos atrás, né, pegar uma linha e passar tipos de corpo de antes lá de... Para mim, a melhor Olimpíada foi 92, 96. Eu acho que foram as melhores em termos de nível técnico. Foi Barcelona, 96 foi? Atlanta. Barcelona e Atlanta, eu acredito que tenham sido as melhores em nível técnico, para mim, pelo menos. E se a gente for pegar um perfil de lá para cá, a FIG tem um quadro, em que ela faz um quadro, uma escala antiga, eu acho que agora já não se faz mais, porque nem pode, eu acho, mas tinha um quadro de peso e de altura, bem, uma coisa super jogada, na verdade, em estudo, mas assim, não é, hoje em dia a gente não avalia o peso e a altura, avalia toda a parte corporal, realmente, faz uma avaliação corporal, não é só subir na balança, né? Mas a gente tem um quadro que avalia peso e altura com uma linha de possíveis talentos dentro daquele peso e daquela altura. E se nós pegarmos uma linha no tempo lá e colocar essas ginastas todas, a gente vai ver que hoje a gente não tem tipo físico. Nós não temos. O tipo físico da ginasta, anteriormente, em que nós todos pegávamos, olhava e dizia assim, essa aqui dá, ombro largo, quadril estreito, braço comprido, mãos grandes, pés grandes, né? Pernas mais finas, aí tinha o tipo físico diferente. Vamos pegar um tipo físico fortão, a gente já olhava e pensava assim, bom, nós vamos trabalhar muito mais rotações pelo eixo transversal, porque ela é mais curta, ela é menor, né? Então ela tem um centro de gravidade mais baixo, ela vai ser mais ágil para duplos e etc. Aí pegava uma menina mais longilínea, tipo uma Corquina da vida, a Corquina era mais esguia, o que nós vamos fazer? Piruetas. Ela não tem grandes atritos, né? Não tem quadril, não tem peito, então a rotação pelo eixo longitudinal vai ser muito mais facilitada. Em compensação, ela era comprida, né, para a época, principalmente até hoje, eu acho que ela tinha 1,65 talvez, mas 1,65 hoje, eu acredito que se a gente botar lá nas ginastas do mundo, muitas têm próximo disso, e antigamente ela se destacava em relação a isso. A própria Bogunskaya também é altinha, né? Agora mesmo ela estava sentada lá no Mundial comigo, olha que chique, não comigo, na verdade com a Irina, eu estava de penetra, mas ela sentou comigo e tal.
E elas eram ginastas altas, e a Corquina era toda das piruetas, boa de paralelo, um bração mega comprido. Olha o nosso tipo físico hoje, só dentro da nossa equipe do Brasil, nós temos tipos físicos variados, completamente variados. E antes, talvez algumas a gente olhasse e pensasse assim, essa não. Como falou o treinador para mim da Armênia. Não, ela não, sobre a Daiane. Na época ele disse isso, se a gente tivesse ido atrás dele, né? Mas hoje em dia não existe. Então, quer dizer, a gente olha o quê? Cabeça, inteligência, coordenação intramuscular. Ok, consegue coordenar, porque a gente põe uma criança pendurada na paralela lá para fazer uma flexão de braço, uma puxada. Elas não fazem, mas muitas vezes não é porque não tem força. É porque não sabem gesto, não tem coordenação para isso, porque não brinca em cima de uma árvore lá, de escalar, de subir no galho. É verdade, é vivência motora, é brincar, criar. O ginásio de ginástica é o quê? Um grande parque de diversões. Qualquer criança A deveria Daiane fazer foi ginástica. coberta brincando, né? Brincando. A Daiane Qualquer foi brincando no criança parque. deveria fazer ginástica para se mexer, para que a gente não tenha depois um adulto que não sabe, joga uma bola, bate na cabeça, vai subir num ônibus, sobe todo errado, vai correr, tá com o joelho para dentro. Esse é o Eu adulto sou que exatamente nós assim. vamos Esse é o adulto que a gente vai encontrar daqui a um tempo, porque não tem vivência motora. Né? Claro Já que começou, então. agora, neste momento, a questão principalmente do CrossFit, está fazendo mudar um pouco isso. Mas essa geração um pouquinho anterior, nossa, a gente olha assim e pensa, que isso? Não, isso vem muito, né? Que sempre tem aquela coisa assim de você vai entrevistar ginasta e fala assim, então, né? Eu era uma criança meio sapeca, assim, daí minha mãe falou assim, não, vou colocar na ginástica para essa criança gastar energia, não sei o quê, né? Sempre tem bastante história assim, né? Que vem a criança assim, como do brincar, acabou indo para ginástica, né? Sim, antes a gente era agitado e ia para ginástica, hoje a gente toma remédio. Mudou um pouquinho essa percepção. Mas vou voltar lá no foco. O que a gente fez? Que eu vou falando, né? Vou falando, e eu tenho TDAH, com certeza, porque eu não consigo ficar muito tempo na mesma. Mas é coordenada que fez ginástica, então tá tudo certo. O que a gente fazia era muito viajar para outros lugares, pegar a cultura, pegar aí o estudo, o treinamento, a experiência de todos os outros, e aí fazer a nossa construção dentro do ginásio. A gente fez muito isso dentro do Brasil. Quem me ajudou muito nisso foi a Georgette. Muito, porque a Georgette, na época, ela era a treinadora top do Brasil, e ela viajava muito, então ela trouxe muito. Eu fiz, em busca de conhecimento, eu fiz Cuba, fiz Romênia, fiz Estados Unidos mais de uma vez, fiz Espanha e fiz Canadá. Esses foram os 5 países que eu fui com estágios de treinamento, com ginastas ou sozinha. Sozinha nunca fui, sempre fui no máximo mínimo com a Dai. Mas nós trazíamos tudo que nós aprendíamos de fora, colocávamos dentro do treinamento, por isso que eu disse, ia no erro e acerto, o que servia e o que não servia. E assim a gente foi fazendo a ginástica. Tanto que, quando eu assumi a CBG em 2020, no cargo que eu estou como coordenadora desde 2020. Quando eu peguei esse cargo, uma das primeiras coisas que eu falei é que eu gostaria muito de ter uma escola de treinadores do Brasil, né? Uma escola da ginástica do Brasil, porque nós tínhamos dentro do país, por exemplo, tu pegava a linha de parada de mãos da Irina, vamos supor, que a Irina já veio para cá em 98, né? Pegava a linha de treino da Irina de parada de mãos, era uma linha de quadril bem aberto, como era a linha dos russos, aquela linha mais aberta. Pegava a Georgette, era uma linha mais dos americanos, que era mais fechada, porque era aquele tipo mais brucutu, que era o tipo de ginasta que a Georgette gostava. E a Irina gostava das ginastas longilíneas, né, com aquele tipo mais magrelinho, mais fininho. Então, essas 2 linhas a gente já tinha no Brasil. Hoje a gente já tem, não sei, talvez você, porque a gente está com o olho meio treinado já e acostuma, né? Talvez vocês olhando, vocês consigam dizer, acho que é mais fechado, acho que é mais aberto. Eu acredito que hoje é mais aberta a nossa linha de parada de mãos, por exemplo. Um elemento simples. Eu acho que é todo mundo um pouquinho mais aberto. E se pegar a Romênia, por exemplo, hoje, que caiu muito de nível, ela hoje até está voltando, né? Ela tem um quadril, ela tem um peito aberto e um quadril fechado, e antigamente não era dessa forma. Não era. Se for olhar tecnicamente, a Romênia piorou muitíssimo na linha. Paralela, peito aberto, quadril carpado. E o que a gente não quer é isso. Se vai fazer arredondado, é tudo arredondado, é o quadril e é o peito. Se vai fazer aberto, é o peito fechado e o quadril aberto. Então, isso era uma coisa que nós discutíamos muito.
E nós queríamos ter uma linha, uma escola brasileira de ginástica com uma mesma linha. A Georgette buscou muito fora, e a gente também trouxe, eu falo nós, Brasil, né? Eu tinha esse treinador armeno, que ficou muitos anos no União, e hoje ele ainda está no Brasil, mas muitos russos, generalizando, né? Não eram russos, eram da antiga União Soviética, mas muitos deles vieram para o Brasil, e ficou em em Minas Gerais, ficou em São Paulo, ficou no Paraná, ficou no Rio Grande do Sul, ficou no Rio de Janeiro, e assim foi se misturando também muito os tipos de treinamento. Então, nós crescemos em cima da linha dos outros, tentando achar o nosso caminho. A gente tentou juntar o melhor de cada um e tentar trazer para o que se adequava à nossa realidade, ao nosso tipo físico. Maravilha. E essa escola aí que você falou de treinadores, fiquei curioso, que é uma coisa que a gente sempre fala, né? Como a gente tem você, a Georgette, né? O Roger, que são treinadores que já têm uma trajetória, a gente tem treinadores em ascensão, a Bia Fragoso, do Pinheiros. A gente tem uma oportunidade de capacitação interna hoje no Brasil para um treinador jovem, ou não? Esse sonho da escola brasileira nunca aconteceu? Não, ele ainda não tem uma escola, né, para a gente poder falar sobre isso, mas existe essa conversa. Se eu não me engano, a Rítmica agora vai começar a fazer alguma coisa sobre isso. Vai ter alguma coisa de escola na ginástica rítmica. Essa ideia da escola é para que a gente pudesse justamente fazer uma linha de treinadores, né? Então, eu penso o seguinte: quando nós montamos o programa obrigatório da Confederação, o objetivo é que ele direcione o trabalho daquele treinador que é jovem e que não sabe bem aonde ir, e também daquele que não é tão jovem, mas não tem a experiência de como formar um atleta, ou de pelo menos como conseguir levar na melhor qualidade de execução possível, independente de tentar ser altíssimo rendimento ou não. Mesmo que se trabalhe para torneio nacional, que se possa mostrar uma ginástica bonita. Porque se eu sou uma pessoa leiga e estou assistindo a ginástica, eu não vou saber se aquilo que está sendo feito é fácil ou difícil, se vale muito ou vale pouco, mas eu consigo ver se é bonito. Sim. Então, quando a gente olha e agrada aos olhos, é sinal que está bem feito. E o objetivo é justamente o quê? Na montagem do obrigatório, que tenha pouca diferença entre uma série e outra, na nota de dificuldade, para que o treinador não arrisque, sim que ele opte pela melhor qualidade de execução da ginasta. Isso é a primeira coisa. Segundo, as várias opções de níveis são para que possa, e com uma variação de, eu posso fazer o nível 1 na paralela, o nível 2 na classe, o 8 no salto, seja lá o que for. Nós não trabalhamos na parte para infantil com especialista, mas sim com generalista, mas a gente consegue ali já aproveitar o máximo da potencialidade de cada uma das crianças, porque existem 8 níveis à disposição no infantil, por exemplo. Então, eu estou com dificuldade no solo, eu posso fazer o nível 2, mas eu sou da paralela super boa, posso fazer o nível 7. Então, nós não limitamos a potencialidade de nenhuma criança por essa opção de nível, mas, por outro lado, nós direcionamos o que cada um deve fazer dentro daquela faixa etária, dentro daquela categoria, pelo menos para poder ter um direcionamento do treinador e para que ele saiba que a longo prazo o que ele vai buscar. Nós tínhamos antes, cada ano ou cada 2 anos trocava o nível, então tu começava a trabalhar, daqui um pouco não é mais aquilo, é aquele outro. E a gente optou por não trocar e sim ajustar. Então, a cada ano a gente faz alguns ajustes de acordo com as observações dos treinadores, de acordo com as observações das bancas de arbitragem, né, para tentar facilitar o trabalho de todos e principalmente olhando as tendências do código. Então, qual é a tendência do ciclo para 24? Qual é a tendência do ciclo para 28? Então, eu fui no Campeonato Mundial e participei da reunião com a Donatella, que é a presidente do Comitê Técnico da Federação Internacional, e ela já deu as diretrizes para o próximo código, né, para o próximo ciclo,
que nós fizemos? Já adequamos aqui dentro das nossas categorias de base e também do juvenil e adulto, preparando para 2028. Então, o obrigatório ele já fica direcionado para que o treinador vá, mesmo sem saber o porquê que ele está treinando, por exemplo, giro de sola, esse giro de sola vai ser usado daqui a 1 ano, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, essa escola de treinadores, ela não pode ser só a parte técnica, ela tem que vir de um planejamento, né, uma visão de longo prazo, tu olhar o teu ginasta e saber quais são as dificuldades e quais são os pontos favoráveis dele para que tu também possa trabalhar em cima disso, para que nós tenhamos um mesmo pensamento, que não seja aquele pensamento imediatista, e sim que a gente vá respeitando a maturação da menina ou da menina, né? Do menino não é comigo, mas vá respeitando a maturação da menina e vai explorando o máximo possível daquilo que ela tem facilidade, mas sem deixar de trabalhar o que tem dificuldade, e assim por diante. Então, essa escola de treinadores é para poder fazer com que o trabalho seja homogêneo, né? Que a gente olhe uma ginasta e diga, ela vem do Brasil, ela vem dessa escola do Brasil que está sendo formada, e a gente conseguir trabalhar com essa perspectiva de longo prazo. Nos campeonatos brasileiros, a gente tem feito alguns relatórios, eu peço para os árbitros, nas categorias de base, que apontem aquelas meninas que se destacam. Não que é a campeã, não importa se ela vai ganhar ou não vai ganhar, mas o que ela tem de destaque naquele aparelho que eles estão atuando. Então, ó, essa é muito flexível, essa é muito forte, a linha dela é maravilhosa, ou então, ó, essa é maravilhosa, mas a linha tá ruim, o treinador não optou por uma boa série, ele botou ela a fazer coisas mais difíceis e assim por diante. E dentro disso eu tenho um apontamento de várias meninas, e isso vem sendo feito desde a época da pandemia, onde nós fizemos os treinamentos online. Eu acredito que isso não tinha, assim, dessa forma antes, e hoje a gente já consegue, se chegar e me dizer assim, Adri, me dá aí as 12 melhores meninas do pré-infantil ou infantil, e não melhores em resultado, mas melhores em condições técnicas para que a gente faça um quem? Eu tenho os nomes. Agora, a gente nunca botou elas todas juntas para saber, mas na primeira olhada eu tenho o nome de todas elas. E isso é uma coisa boa também, não só de você os CBG terem um planejamento, né? Mas também ali na parte individual mesmo, para o desenvolvimento das atletas e dos treinadores, né? Que vocês podem acabar pegando esse conteúdo que vocês fazem ali e passar como um feedback para os treinadores, né? Essa é a ideia, né? No início foi um pouco, como é que eu vou dizer? Porque no início a gente mudou bastante, assim, saímos da água para o vinho, então teve um pouco de resistência. Mas depois a coisa foi indo e acho que o grupo de treinadores hoje a gente consegue, treinadores e árbitros, a gente consegue ter um grupo coeso em que discute de forma extremamente produtiva sobre ginástica, fala de técnica, fala de avaliação. Nós fizemos um grupo super bom de arbitragens online mesmo, na preparação da Rebeca para o Mundial, não desse, mas do anterior. Nós temos um grupo de avaliação que não é uma avaliadora, mas um grupo que roda com alguns árbitros, que são aqueles árbitros atuantes nos eventos mais importantes que o país participa, que também fazem as avaliações, e eu procurei pedir sempre para que houvesse um estudo grande assim dos árbitros em relação às ginastas principais, que seriam as nossas adversárias, porque antes nós tínhamos assim, as notas do Brasil são muito rígidas, ou as notas do Brasil são muito frouxas em relação ao resto do mundo. E quando chegava nos eventos internacionais, as nossas notas eram diferentes, as ginastas do Brasil ganhavam notas diferentes do que ganhavam no Brasil. E hoje em dia, não. Hoje em dia é muito semelhante. Então, a gente conseguiu fazer um estudo e aproximar, e nós só ganhamos com isso, né? Porque a gente consegue, a Rebeca sai daqui e vai somar quanto? Ó, ela tem que somar entre 56 e 57,5. Aí chega no campeonato, a gente sabe, ou chega no campeonato normalmente não, porque muitas vezes a Rebeca mexe nas séries, né, para poder participar do evento, sem ter um risco de lesão, ou etc. Mas quando fizemos as avaliações mesmo, é sempre muito próximo a soma dela nos campeonatos mundiais ou nas Copas,
ou nos jogos também, foi muito próxima ou igual, né, às avaliações que nós fizemos internamente. Então, acaba tendo um feedback muito bom para o Chico, muito bom para a equipe como um todo, né, que está acompanhando ela, para que a gente enquadre ela dentro do mundo mesmo, dentro das nossas avaliações e dentro das avaliações que estão sendo feitas pelo mundo todo das principais ginastas. E agora falando um pouco além do seu trabalho hoje na CBG, né, falar um pouco também do seu trabalho no União, né, porque a gente, ao longo do ano, né, em 2023, em vários episódios do Twitch Hablado, a gente foi comentando sobre as competições nacionais, sempre ali a gente destacava ali participações boas de atletas do GNU, né, então a Luísa Abel, a Andresa Lima, a Rafa Oliva, aí, que foram, acho que as principais aí, que foram se destacando ao longo do ano nas competições, né, muita gente elogiando o trabalho de vocês do GNU ao longo do ano. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse trabalho aí com as meninas atuais do clube. Fico feliz de ouvir, né? A gente trabalha 2 turnos no clube com esse grupo. Nós temos um grupo principal e um segundo grupo, e temos as ginastas nas categorias de base que estavam acompanhadas pela Juliana, né, até 2023. A Juliana Santos, que foi minha ginasta por anos, foi ginasta de seleção, trabalha junto conosco, ela faz um trabalho muito bom de base, é extremamente detalhista, e é pau para toda obra, trabalha muito. E depois eu e o Kiko que pegamos as ginastas mais velhas. Esse ano nós trabalhamos, já há 2 anos a gente trabalha com um grupo de profissionais muito reduzido, né? Somos em 3 para atender todos. E eu viajei bastante, o Kiko também, então acaba que nós tivemos uma perda de qualidade, principalmente para o Campeonato Brasileiro Juvenil do ano passado, de 2023, em função de tantas viagens. Mas, por outro lado, foi um ano positivo, porque nós tivemos a Andresa com um destaque super bom, né? A Andresa competiu muito bem no Campeonato Brasileiro Adulto, muito bem mesmo. A Luísa, campeonato mundial, ela ainda estava com uma lesãozinha no Mundial Juvenil, mas também competiu bem. Agora, para o Brasileiro Juvenil, ela estava com outra lesão, então acabou que ela não conseguiu fazer todos os aparelhos. Mas nós temos uma perspectiva com elas, as duas, e com a Rafa Oliva cresceu bastante também nesses últimos 2 anos. Eu acredito que 2028 vai ser um ano muito importante, um ciclo muito importante para a Andresa, para a Luísa e a Rafa, que vai estar indo junto com as meninas, porque a maturidade faz uma diferença muito grande. Elas têm uma qualidade técnica boa, elas são meninas que treinam bastante, treinam duro, não são de se encolher. Não sei se esse é o termo certo, mas não são aquelas meninas que se negam ao treinamento. Elas não têm esse problema. Elas trabalham. Corpo mole, né? Corpo mole, né? Exatamente esse termo. A Luísa é um robozinho treinando. Tá? Se tu mandar ela fazer 50, tu pode sair do ginásio, ela vai fazer 50. A Andresa é um pouco mais ela prefere trabalhar com mais qualidade e menos quantidade, digamos assim, né? Que não é ruim também, mas é um perfil diferenciado. E a Rafa também, ela trabalha muito em cima da execução. A gente vem há muitos anos fazendo um trabalho em que eu e o Kiko, a gente trabalha tentando levar uma equipe. É muito difícil a gente levar uma ginasta só. Então, a gente procura sempre agregar e levar uma equipe, porque faz muita diferença, principalmente nessa fase da adolescência, onde muita coisa puxa elas para fora do ginásio. Né? Elas começam a despertar para outras coisas, os hormônios afloram de uma forma exagerada, às vezes muito rápido. Então, quando tem um grupo, quando tem uma equipe que é uma equipe coesa, que elas conseguem estar vivendo não só a ginástica, mas vivendo também a adolescência, porque é importante isso para elas, né? Elas terem as parceiras de ginásio e as parceiras de vida. Então, isso é uma das coisas que a gente preza muito. Por isso que eu procuro entrar sempre com equipe e a gente procura fazer de tudo de uma forma estratégica. Eu acho que isso é um lado bom meu, assim, eu sou bastante estrategista para uma montagem de série.
Eu consigo pegar os elementos que favorecem a ginasta, mesmo aqueles que não são tão bonitos, como eu já fiz em algumas vezes, não é o melhor elemento, mas é o elemento que vai me dar a nota para eu compor uma equipe da melhor forma e essa equipe poder também dar um subsídio, dar um suporte para que as principais ginastas estejam lá. Acho que faz uma diferença bastante grande o grupo, então eu prezo muito o grupo. Nós temos isso como um ponto forte. Eu acredito que nós, União, temos um ponto forte em ter sempre uma equipe no pódio. A gente não conseguiu estar em primeiro, né? O Flamengo tem uma quantidade muito grande de atletas, a gente tem um grupo reduzido, mas dentro desse grupo reduzido a gente conseguiu se manter em todas as categorias no pódio. Acho que isso foi o mais importante desse ano de 23 e o ciclo todo que está. E esse ano nós vamos para cima de novo, então o ciclo todo que está se mantendo aí, se escrevendo dessa forma, para nós está sendo bastante produtivo como clube. Boa Adri, sorte só aí, mais uma então. dúvida aqui. Pode falar, gente. Não, eu só ia falar boa sorte à União nos Campeonatos Brasileiros de Com 2024. certeza. Obrigada, espero que sim. Sorte não, né? Trabalho. Isso. Como que você avalia, Adri, a importância desse ciclo de Los Angeles de 2028? Porque, assim, eu que estou de fora, eu imagino que seja um ciclo muito importante para consolidar esse trabalho da Escola de Ginástica Brasileira, porque até os outros ciclos, Rio, Pequim, Londres, a gente teve muita influência de trabalho de treinador estrangeiro, embora os treinadores brasileiros também estivessem ali sempre presentes. Mas agora eu vejo que para esse ciclo de 2028 vai ser majoritariamente feito a composição da seleção brasileira majoritariamente por ginastas que foram treinadas praticamente a vida toda por treinadores brasileiros mesmo. Então, como que você avalia esse ciclo aí de Los Angeles? Eu entendo que passado 24, porque 24 é o nosso ano. Eu entendo assim, a gente já teve 2023 como um super ano em resultado de equipe, individual, aparelho, etc. Mas 24 vai ser o ano da ginástica brasileira, porque nós temos uma equipe muito forte, né? E não só daquelas ginastas principais, mas com essas ginastas que estão embaixo, são adultas jovens. Aí nisso cito a Andresa, claro, a Josi, a Gabi, a Luísa que vem subindo. Então, não quero assim citar, eu sei que tem ginastas aí, não quero me perder muito nos nomes, mas nós temos, elas estão aquém em experiência da equipe principal, sim, elas estão, mas elas já estão sendo forjadas para poder substituí-las, digamos assim. É claro que nós não vamos ter uma outra Rebeca, nós não temos uma outra Rebeca. Então, não tem como dizer, e nenhuma outra Flávia nesse momento, mas nós teremos uma equipe homogênea também. Eu acredito que a Rebeca, a Flávia, a Jade, eu acho que não, mas possam, Júlia, né, vão se manter provavelmente para 28, não sei se fazendo tudo, mas com algum aparelho pelo menos, e vão ajudar a compor com essas ginastas mais novas. Mas sem União, sem Rússia, com Rebeca e Flávia, o nosso ano é agora, é 2024. Então, o que eu tenho muito medo é que em 2028 as críticas vêm de, nossa, olha, estavam no pódio em 23, estavam no pódio em 24, e agora? Existe uma diferença muito grande do grupo que nós temos hoje com o grupo que nós estamos formando para daí para frente. Como eu falei para vocês lá no início, não nasce uma Rebeca, uma Daiane, uma Jade, uma Dani por ano, né? Então, eu tenho um pouquinho de medo disso, só. Agora, em termos de comparação de resultado. Agora, se falar em trabalho somente de brasileiros, era uma das coisas que a gente mais pediu para a confederação, para a coordenação técnica da confederação e para o próprio comitê, que deixasse que nós brasileiros fizesse a nossa equipe, fizéssemos o nosso trabalho. Porque trazer os treinadores estrangeiros é ótimo, é muita experiência, é muito tudo, mas eles não vivem a nossa realidade. Né? É diferente tu vir com um treinador que tem, sei lá, 50 meninas do mesmo nível na mão e tu trabalhar conosco que temos uma, duas ou três e que a gente tem que tratar como pedra preciosa.
Então, essas são as diferenças de trazer alguém de fora e de nós mesmos trabalharmos. A gente vai aprender, a gente vai errar, a gente vai acertar, mas a gente tem que ter oportunidade de fazer. E dessa vez a gente está tendo isso. E, ao mesmo tempo, nós temos a Irina, que é extremamente, mais do que todos, né, experiente, e ela conduz o trabalho também, e ela se tornou não, mas hoje ela é bem diferente do que ela foi lá no início da Irina, né? Então, ela é comunicativa, ela participa de uma forma diferente e ela tem toda a experiência, sem dúvida nenhuma, é a melhor treinadora de formação que o Brasil tem, não tenho dúvida nenhuma sobre isso, nenhuma mesmo, posso falar para qualquer um. A experiência que ela tem é muito boa, e claro que ela tem a cultura dela, em que ela também foi moldada a nossa, que ela também se adapta, até hoje ela se adapta, e muita coisa ela também não entende do porquê que é assim no Brasil, mas ela se adaptou a isso e está aí, né? Então, a gente vai ter ginastas, uma mescla de ginastas para 28, os nossos treinadores brasileiros, eles têm a liberdade hoje de trabalhar e de mostrar o seu trabalho, então vai muito da estratégia de cada um, claro, do material humano que cada um tiver na mão, e uma das coisas que eu prezo muito é que cada um consiga fazer o seu trabalho e que não concentre todo mundo num lugar só, porque aí o país não cresce, né? Quando tu pode ter uma seleção permanente por um determinado período de tempo. Agora, quando tu torna uma seleção permanente eterna, como nós já tivemos em outras épocas, tu mata todo o resto do país. Porque o treinador, ele não quer ficar trabalhando para abastecer aquele grupo somente. Porque aí a gente não tem oportunidades e a gente não cresce, a gente trabalha sempre até a página 2. Né? E quando tu consegue abrir esse leque e fazer com que todos os treinadores cresçam e tenham as oportunidades de participar de eventos internacionais, de estarem com as suas ginastas, de vivenciar outras culturas, vivenciar competições importantes, tu acaba fazendo com que todo mundo amplie os seus horizontes e queira buscar mais, né? Aquele gostinho do quero mais. Então, acho que isso vai ser muito produtivo, sim, e nós temos treinadores competentes, treinadores que são muito batalhadores e trabalham, então acredito que o nosso sucesso é garantido. Só que não pode querer comparar uma geração com a outra, né? Isso é que eu tenho um pouco de receio só. Até porque também não nasce uma Simone Biles todo dia, né? Se não nasce uma Rebeca todo dia, eles também não vão ter Simone Biles infinitamente. Então, eu acho que se a gente tiver um grupo forte e coeso, e que brigue por finais, quem está dentro do final de equipe está concorrendo por medalha, né? Acho que o principal ponto do Brasil para o ciclo de 28 é ter uma equipe que dispute final, que entre nas finais, né? Porque estando lá dentro, o Canadá aí, por exemplo, não tem um expoente, né? Não tem uma Rebeca, não tem uma Simone e medalha. Uma Itália mesmo. A Itália também não tem uma só expoente, né? Eles têm um grupo e tem um grupo há muito tempo, acho que desde o começo dos anos 2000 eles estão nas finais, né? Então, acho que o principal ponto do Brasil é esse. Exatamente, é um trabalho em grupo. E subsídio para o treinador crescer está sendo dado. O estímulo está sendo dado. É aproveitar a oportunidade. Acho que tem que se agarrar com unhas e dentes. Né? Então, eu falo de boa, porque eu trabalhei e eu cresci muito assim, né? Eu não cresci porque alguém me carregou no colo, eu cresci porque eu trabalhei. E falo sem problema nenhum, assim, sem dar, ela é exibida. Não sou exibida, não sou metida, eu trabalhei mesmo para chegar onde eu cheguei. Sabe, não foi fácil, eu ralei demais, eu passei muita coisa que muita gente não sabe. E tô aqui, e não tenho trauma nenhum, tô aí. Sigo trabalhando, e ainda vou. Até 2028 eu tô por aí, depois não, depois eu vou morar na praia, vou vender sanduíche na praia. A gente está preocupada com isso, com os outros treinadores. O que é que vai ser depois dos treinadores? Atletas, a gente vai saber, a gente sabe que vem, né? O Brasil é um país continental, sempre vai ter atleta. Agora, o treinador... Sabe que eu tenho essa história dos treinadores saem. Realmente, a gente teve bastante treinador que saiu do país e continua tendo, né? Ainda tem. Eu nunca tive vontade de sair do país. E nunca tive assim, eu perdi, ou eu caí, ou eu perdi uma atleta. A Daiane foi para o Pinheiros em 2005 e eu segui. E ela estava comigo desde 95.
A Juliana teve um período que foi para o Flamengo e voltou para mim. Depois, quem mais eu tive? A Adrian largou, voltou. A Nicole agora saiu. Era uma ginasta que estava sendo formada por nós desde o início. E assim as coisas vão acontecendo, né? Ah, caiu, vamos lá. A ginasta passa. Eu sigo trabalhando. É isso. Se não for com Os atletas essa, continuam passando. exato, se não for com essa, eu vou tentar com outra. Até enquanto eu estiver aqui, estiver trabalhando, eu vou tentar com uma, eu vou tentar com outra, eu vou ter uma melhor, eu vou ter uma pior. Hoje eu tenho um grupo de trabalho de ginastas, eu acredito que eu tenho um material humano muito bom na mão, e eu vou conseguir ter um bom trabalho, mas claro que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Tem N coisas que podem acontecer, mas não vai ser por falta de trabalho nesse ponto. E é uma pena, só que eu acho que a mesma coisa que eu falei para vocês em relação aos pais de não quererem que os filhos passem por trabalho, ou que é uma geração que tem uma intolerância à frustração, eu acho que os treinadores jovens também estão um pouco intolerantes a frustrações, porque não é da noite para o dia que a gente vai ser treinador de seleção, não é porque eu tenho uma ginasta hoje que é maravilhosa, que eu tenho que ir com ela até o fim, porque senão eu vou parar de trabalhar. Então, eu acho que tem um pouquinho de persistência aí que dá para colocar também na panela dos treinadores que saíram, não de todos, mas de alguns. E alguns saíram, vocês vão me desculpar minha franqueza, mas sem fazer nada de trabalho dentro do Brasil também, né? Então, também tem tudo isso. Vocês me desculpem a franqueza, mas foi. Ah, o fulano saiu. Ah, o fulano saiu. Quem é o fulano? Que eu nunca ouvi falar do fulano. O que o fulano fez pela ginástica do país? E tem fulano que ainda sai como soberba, achando que era a pessoa mais importante do Brasil, né? Exatamente. Ah, mas eu nunca fui chamado. Olha, filho, não sei nem quem que tu fez. Trabalhou com o quê para tu ser chamado para alguma coisa? Então tem aí uma mistura bem grande, assim, de várias coisas. Tem treinadores que saíram e tem treinadores que saíram, né? Tudo é muito imediato hoje, né? Todo mundo quer. E cair, levantar e vamos de novo, eu acho que isso faz parte. Ah, sei lá, gente, a história ela só se repete, eu entendo assim, a história se repete, a gente vai passando geração a geração, temos que ir melhorando, temos que ir se adequando a cada geração, ao que a sociedade hoje pede é muito diferente do que a sociedade pediu há um tempo atrás, a forma como nós trabalhamos, a nossa forma de ser. Eu entendo hoje que eu perdi em qualidade técnica das minhas ginastas, mas eu ganhei como seres humanos, que foi aquilo que eu falei no início. Em outra época eu não pensava assim, a maturidade faz a gente pensar assim, e o que a gente vive faz a gente mudar e tem que mudar para melhor. Então, acho que são as voltas que o mundo dá, né? Acho que é o caminho natural do esporte também, né? Não é nada absurdo, é o que o esporte teve de história também, né? Aquela parada muito fechada da União Soviética para uma abertura agora que está mudando tudo, então acho que faz parte. É isso. Entendo dessa forma. Bom, gente, acho que vamos encerrando aqui o nosso episódio de hoje. Gostaria de agradecer a Adriana pela participação aqui hoje e falar uma coisa que eu gostei bastante que você falou aí agora há pouco, que acho que cabe perfeitamente porque vai ser nosso primeiro episódio de 2024. Você falou que 2024 vai ser o ano da ginástica brasileira. Eu também tenho certeza disso e espero que a gente consiga ótimos resultados aí ao longo desse ano, principalmente nos Jogos Olímpicos de Paris. Como eu disse, nós já tivemos um 2023, 2023 já foi o nosso ano, né? Mas como a gente sempre quer mais e nós ficamos com um gostinho de querer mais, né? Então acredito que sim, que 24 vai ser o ano que vai ser o ano da história real da GAF. Eu não sei se em algum outro momento da nossa história aí de vida a gente vai conseguir bater resultados que a gente possa vir a ter, teve em 23 e que possa ter em 24. Por isso que eu entendo que acho que vai ser o ano da história da ginástica feminina mesmo do Brasil. É isso aí, bom trabalho aí ao longo desse 2024, que venham muitos bons resultados, e é isso. Então, gente, se você gostou desse episódio, siga o Duplo Twist Hablado nas redes sociais, @Duplo Twist Hablado no Instagram e @Duplo Twist Pod no Twitter. E também siga a gente no Spotify e compartilhe o episódio com seus amigos. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Boa noite, muito obrigada. Tchau.